Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ministro Tombini, eu gostaria de endereçar a Vossa Excelência duas preocupações. A primeira delas é com uma coisa que eu reputo como basilar em qualquer democracia moderna, que tenha a economia sob controle e levada na devida responsabilidade e na devida conta, que é a autonomia do Banco Central. Os países de economia desenvolvida, madura no mundo, têm os seus bancos centrais autônomos. Todos eles, os que têm economia sob controle, democratizada, moderna, competitiva, tem um ícone, uma ponta de iceberg fora, que é Banco Central Autônomo. E a minha preocupação. Eu acho que a economia do Brasil, dentro do contexto internacional, não vai mal. Ela vai bem até em decorrência da grande vitória que nós tivemos com o Plano Real, que foi a contenção da inflação. Nós ganhamos a guerra contra a inflação. É verdade que, e a segunda parte da minha pergunta, eu estou temeroso com relação ao que está por vir em matéria de inflação. Mas nós ganhamos esse grande patrimônio. Qual é a minha preocupação? No afã de promover investimentos, até para tornar o Brasil competitivo, o Brasil dispõe de um instrumento chamado BNDES, que é um banco de proporções mega, que financia a atividade. É bem verdade que no Brasil, meio selecionada, mas financia até investimentos fora do país, Paraguai, Venezuela, etc. A minha preocupação é com o episódio recente do BNDES, onde não há nenhuma culpa explícita, não há nenhum pecado mortal cometido, mas há uma sinalização perigosa. Porque, no sentido de preservar o superávit primário de que a economia brasileira precisava, produziu-se um lucro do BNDES, que na verdade foi um lucro, se não maquiado, um lucro não completamente real. Porque se manteve num ano o valor de uma carteira de ações que no ano seguinte já não era mais o mesmo e que se sabia que naquele balanço não poderia ser considerado como tal. Mas, de qualquer maneira, o BNDES pôde, ainda que com amparo legal, produzir um lucro que foi oferecido à União para que ela pudesse exibir um superávit primário conveniente. Até aí, não há nenhum pecado mortal, porque os dados com os quais o BNDES trabalhou e a União trabalhou são dados confiáveis. Só que entre o confiável e o que o mercado perceba como factível, há diferença. E o que há é que o BNDES, que trabalha com recursos próprios, mas recursos transferidos do Tesouro, captados através de emissões imobiliárias, que não tem limite para o Tesouro pode emitir quanto quiser, não tem limite legal. E tem transferido grande parte dessas captações para o BNDES emprestar. Enquanto a União puder fazer isso, até que se vai prosseguir o modelo de investimentos. Mas pode haver um momento em que o mercado não ofereça à União a possibilidade de captação que não seja por juros absolutamente irreais, por juros que não sejam convenientes e que o BNDES precise lançar mão de recursos no plano internacional ou no plano da captação direta. E aí entra a minha preocupação. Como o BNDES concordou em fazer o que a União, que é a sua principal supridora de recursos, precisava para exibir um bom superávit primário, o BNDES ficou visto pelo mercado como um banco leniente, como um banco que fez o jogo do governo. De quem é a obrigação de fiscalizar isso tudo? Do Banco Central. E aí entra a minha preocupação com a autonomia do Banco Central. Não é o que houve, é o que está por vir.
Eu temo pelo que está para acontecer com a economia brasileira. Por enquanto, a União pode, o Tesouro pode buscar no mercado, porque não há limitação legal, pela emissão de títulos imobiliários, pode buscar o dinheiro que precisar para jogar no BNDES a taxa de juros que quiser, mesmo pagando muito caro, como já está pagando, para conseguir a meta do desenvolvimento. E se complicarem as coisas, se o BNDES, que é um patrimônio nacional, precisar agir como um banco de fomento real, como ficará este episódio da geração de um lucro baseado num fato discutível, em que a explicação não é tão fácil? E aí, como fica a minha pergunta a Vossa Excelência, a atitude do Banco Central com relação a este assunto? Qual é e qual vai ser em episódios futuros? A segunda preocupação. O grande patrimônio da economia brasileira, que decorre do Plano Real, é ter ganho a guerra contra a inflação. Ocorre que, na minha percepção pessoal, presidente, a luta pela retomada do crescimento está gerando inflação, está produzindo a volta da inflação, por conta de alguns pressupostos básicos em que a economia brasileira vem se sustentando. Veja, Vossa Excelência, o volume de investimentos para aumentar a oferta é muito tímido, é muito modesto. A oferta no Brasil de produtos em geral, basta ver os índices da indústria, etc., é muito modesto. Como é que o Brasil tem procurado combater a inflação? A inflação de demanda, a retomada do crescimento... a retomada do crescimento tem sido objeto de uma ação do governo através da concessão de financiamentos e através do abaixamento da taxa de juros, que produzem retomada do crescimento. Mas aumenta a demanda que aumentando produziu inflação. Como combater, como inverter este fato agora? Qual é o limite da taxa de juros, do limite de financiamentos? É a minha preocupação, porque no caso das exportações, no caso de se voltar ao invés do mercado interno para o mercado externo, no caso das exportações, volta a ocorrer a mesma coisa. Houve um momento em que o Banco Central puxava o dólar para cima, como forma de fomentar as exportações para retomar o crescimento. Isso fez com que se importasse inflação, porque a economia aberta, claro, fez com que o Brasil passasse a ser um país também importador e passasse a importar inflação. Resultado, neste momento, a luta contra a inflação determina que o Banco Central opere no sentido de baixar o câmbio para evitar a importação de inflação, deprimindo, evidentemente, as exportações. A minha pergunta objetiva: quais são os limites em matéria de dólar e taxa de juros para o equilíbrio que Vossa Excelência se referiu na pergunta feita pelo senador Hollenberg? Acho que o mercado precisava aproveitar esta oportunidade e ter uma informação mais tópica, mais objetiva com relação ao que o Banco Central pretende realmente fazer em matéria de câmbio e em matéria de taxa de juros. São as demandas que faço a Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Agripino Maia. Em relação ao papel do Banco Central de fiscalização do sistema financeiro, dos bancos nacionais, bancos estrangeiros, bancos públicos e privados, ele não é diferente. A nossa ação de fiscalização, ela é única em relação a essas entidades, independentemente da forma, da natureza do controle dessas instituições. Do ponto de vista da regulação prudencial, o Banco Central tem que se assegurar de que os limites prudenciais estão sendo atendidos, de que o controlador tem capacidade financeira para fazer os aportes necessários quando esses limites são, afetados, não é? Então, a nossa ação de prevenção, de supervisão, de regulação, ela vale para todo o conjunto dos entes regulados, né? Então, do ponto de vista da estabilidade do sistema financeiro,
Quer dizer, se o controlador tem a disposição de capitalizar uma instituição financeira, de aportar recursos para que ela opere, nós naturalmente vamos sempre estar olhando as condições dessas operações, ou seja, o cumprimento dos princípios básicos de extensão de crédito, de inversão daquilo que é permitido, enfim, da forma como é feito. Então, essa ação de fiscalização, ela existe, o Banco Central não se furta, certamente este Banco Central tem sido extremamente ativo, intrusivo quando tem que ser em matéria de supervisão e fiscalização das entidades. Eu não vou mencionar especificamente a entidade, mas se aplica também à entidade pública que Vossa Excelência mencionou. E assim vamos agir nos episódios futuros que Vossa Excelência fez referência, ou seja, com a independência necessária de atuação nessa matéria, que é uma matéria que o Banco Central tem trabalhado, enfim, todos os dias para aperfeiçoar o seu processo de regulação e de supervisão, aplicado a todo o universo fiscalizado. Em relação às duas questões objetivas que Vossa Excelência menciona, câmbio e juros, eu tive a oportunidade em dezembro de fazer uma manifestação em relação à evolução do câmbio, não sei se uma pergunta de Vossa Excelência, enfim, mas dizendo o seguinte, quer dizer, o que interessa do ponto de vista da competitividade de uma economia não é o câmbio nominal, é o câmbio real, ou seja, o câmbio descontado a inflação doméstica e a inflação externa, a diferencial da inflação doméstica em relação à inflação externa. Então, respondendo a uma pergunta naquela ocasião, se não seria todo positivo, o Banco Central levar o câmbio a um patamar mais valorizado, câmbio nominal, para, digamos assim, aumentar as condições de competitividade da economia. Primeiro que o nosso câmbio é flexível, o Banco Central não faria isso, mas acho que nessa questão o que interessa é o câmbio real, não adianta dar câmbio nominal com uma mão e tirar com inflação na outra. Então, isso foi pontuado em dezembro do ano passado, quando aqui estive. Então, naturalmente, voltando em relação ao câmbio, o que eu falava anteriormente é que o câmbio é flexível no país. O Banco Central tem intervindo no câmbio, tanto na ponta da desvalorização do real, quanto na ponta da apreciação. Porque um dos princípios da nossa atuação é retirar a volatilidade excessiva no mercado. Estamos fazendo isso, continuaremos fazendo isso, certo? Eu disse aqui também, repito, o câmbio nominal não deve ser uma ferramenta para estimular a economia, como alguns pensaram lá em outubro do ano passado, que, tendo o Banco Central parado de reduzir os juros, utilizaria a ferramenta do câmbio para estimular a economia, e isso ganhou uma certa vida na própria dinâmica do mercado. Nós entramos no mercado de uma forma pedagógica e essa conjectura em relação à política cambial brasileira foi dissipada, certo? Posteriormente, houve uma outra conjectura dizendo que, bom, para combater a inflação, o instrumento dos juros não está sobre a mesa, será utilizado o câmbio como ferramenta de controle da inflação. Também outra conjectura que foi dissipada, ou seja, o câmbio ele vai flutuar, nós interviremos para evitar volatilidade excessiva, para permitir o bom funcionamento do mercado nas suas diversas dimensões, tá certo? Mas ele continua sendo um câmbio flexível, absorvendo choques tanto positivos, o câmbio aprecia, quanto negativos, o câmbio deprecia. Então, essa é a política que o Banco Central segue em relação ao câmbio. Em relação à política monetária, eu tive a oportunidade de mencionar para Vossas Excelências anteriormente que a nossa política já mudou. Desde janeiro que ela vem mudando, já mudou. Vossa Excelência se recorda que o Banco Central estava tratando como a melhor estratégia adequada para a convergência da inflação, a meta, a manutenção das condições financeiras e monetárias na economia por um período suficientemente prolongado. Essa linguagem nós já retiramos, nós não estamos fornecendo esse tipo de orientação para a política monetária. Nós estamos acompanhando a evolução
macroeconômico para definir a nossa política monetária nas reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central, né? Então, estamos olhando a questão da resistência à inflação no curto prazo, sabemos dos fatores mitigadores da inflação ali na frente, mas tem mostrado uma certa resistência, o repasse tem sido menor nos alimentos para o nível do consumidor, como eu tive a oportunidade de mencionar aqui. Estamos avaliando todas essas questões, vamos ver a inflação de março como vem, os núcleos da inflação, o nível de disseminação. Então, vamos avaliar uma série de indicadores econômicos, certamente a inflação será avaliada para definição, aí não da estratégia, mas da tática no período vindouro. Eu queria agradecer, presidente, a sempre cavalheiresca manifestação do presidente Tombini e fazer aqui um registro. Vossa Excelência já veio a essa comissão várias vezes, vem de 3 em 3 meses, o que é sempre uma boa oportunidade de relacionamento com aqueles que representam a sociedade, mas é preciso que fique claro, pela primeira vez, a presença de Vossa Excelência aqui está voltada fundamentalmente para um assunto, controle da inflação. Já houve momentos em que o assunto básico era a retomada do crescimento, era isso, aquilo, agora não. Eu acho que ficou claríssimo que o Banco Central, neste momento, tem uma tarefa precípua, que é o combate à inflação, que é uma coisa que está nos assustando a todos. A gente sabe que nos últimos 12 meses a inflação já superou a banda na sua parte superior. É muito pouco, mas se era uma expectativa de 6,5, ela chegou a 6,6, 6,7. O meu receio, e com o de Vossa Excelência, claro, é que se perca o controle da inflação e a partir daí, com a perda da inflação, não adiantou nada a Bolsa Família, coisa nenhuma, porque o pior, o mais perverso dos impostos é a inflação. Então, eu acho que daqui para frente, eu acho que nós vamos ter que nos ater permanentemente ao combate à inflação com as medidas que o governo tem adotado. Que, por exemplo, só para terminar, o governo anuncia uma boa medida, a desoneração da cesta básica. Os resultados práticos são complicados, não são palpáveis, porque as leis de mercado dificultam aquilo que foi desonerado, a desoneração produza um abaixamento do preço, mesmo no horizonte de tempo de 2, 3, 4 meses. A oferta e a procura podem se encarregar de zerar. Mas a perversidade da liberação do aumento, como dos medicamentos, na semana seguinte já produz resultados negativos. Os medicamentos já foram para cima. Então, o mercado é perverso, é complicado. A tarefa de combate à inflação pelos remédios adotados vai ser muito complicada. Então, a necessidade do diálogo do Banco Central, dos agentes do governo, com a sociedade, com o Congresso, se é que é desejo que acho que seja, vai ser cada vez mais importante. Porque em encontros como esse sempre se lucra alguma coisa. Muito obrigado, senador Zé.